Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, vamos começar pedindo desculpas por segunda-feira. Nós tivemos problemas técnicos, na verdade, não foi na UFSPA, mas sim na RNP. Então, a gente não conseguiu fazer a transmissão. Então, peço desculpas a todos que tentaram acessar na segunda, mas hoje a gente conseguiu disponibilidade, das nossas palestrantes, então foi ótimo que a gente conseguiu transferir. E o webinário de hoje fica transferido para a próxima segunda-feira, que era o webinário sobre fontes de recursos abertos, tá bom? Então, boa tarde a todos. A gente está aqui hoje com duas docentes do Departamento de Saúde Coletiva, professora Carmen Daut, professora Maria Eugênia Pinto, e elas vão falar sobre um assunto muito importante e que suscita muitas dúvidas, né? Então, os professores que trabalham com conteúdo clínico, como trabalhar esse conteúdo clínico à distância. Então, elas vão falar um pouquinho, eu já vi a apresentação, tá muito bacana, e elas vão mostrar um pouquinho na prática como fazer isso, para que vocês possam agora trabalhar os conteúdos de vocês à distância, tá bom? Obrigada, professora Carmen, obrigada, professora Eugênia. Vou passar a palavra, então, para vocês, e depois a gente conversa um pouquinho. Acabei tirando a câmera. Boa tarde a todos. Primeiro, é sempre um prazer estar conversando sobre educação à distância e falar sobre competências clínicas à distância, o que a gente tem para contribuir. A gente está se disponibilizando depois conversar mais, porque a gente tem um pequeno tempo aqui para apresentar. A gente vai apresentar muita coisa. A gente botou uma série de referências no final, que fica bem à vontade para os docentes poderem estar utilizando. E espero que vocês aproveitem. Se a Carmen queria dizer alguma coisa também. Quero agradecer também o convite, né? Vamos tentar conversar hoje sobre um pouquinho da nossa prática, como é que a gente pode contribuir para o trabalho dos colegas nesse momento em que nós vamos ter que levar a sala de aula para um outro cenário e também, da mesma forma, a gente está à disposição depois para responder perguntas, trocar algumas ideias com vocês. A professora Maria Eugênia vai começar um pouquinho falando, introduzindo o tema para vocês, depois vou falar um pouquinho como é que a gente vai construir, como é que a gente constrói esses materiais. Então vamos lá. Vou desligar as câmeras, que a gente pode começar. Bom, a ideia então daqui, a gente preparou alguns tópicos para trabalhar hoje, né? Que é o que é ensinar clínica e ensino à distância, cuidados ao montar esse material clínico para o uso online. Eu vou apresentar um caso que a gente tem já de sucesso, que é os casos clínicos dirigidos, que é uma experiência que a gente tem do curso de medicina. Falar um pouquinho sobre atividades síncronas e clínicas e outras coisas que a gente pode estar fazendo. Vou mostrar para vocês alguns jogos de ensino clínico e algumas dicas finais, e aí depois tem um referencial no final que a gente preparou para vocês. Oi. Então, ensinando a clínica. Bom, primeiro a gente tem que ter uma noção de que existia uma situação antes da pandemia e uma situação atual. A gente está tendo que se adaptar de diferentes formas às atividades de ensino. A gente começou com voluntariado, já tem algumas atividades acontecendo, a gente conseguiu criar outros cenários, como a telemedicina, a telesaúde, telemonitoramento, para poder colocar os alunos atuando na parte de parte prática. São cenários que a gente entende que para o futuro vão continuar acontecendo, e que a gente agora, nessa situação que a gente se encontra, quando a gente for começar a reintroduzir as atividades em educação à distância, a gente vai ter que ter uma mudança um pouquinho do papel do aluno e um pouco da mudança do papel do professor. É importante a gente se dar conta de que o aluno ele tem que ser o protagonista da sua aprendizagem. E mais do que nunca, na educação à distância, ele tem não só esse papel, mas ele tem que ter o entendimento desse papel para ele. Os professores também vão ter uma mudança um pouco dentro do seu papel.
O papel do professor vai ser muito mais de condutor da aprendizagem, muito mais de indicador dos caminhos que esse aluno vai ter que estar trilhando, e, de certa forma, ele vai ter que aprender a lidar com uma série de tecnologias e uma série de ferramentas que, a princípio, a grande maioria de nós não está acostumado a realizar. O que é importante salientar? Sempre que a gente for fazer ensino de clínica, e aí não importa qual é a área profissional, eu peço desculpas porque muitos dos exemplos que a gente vai apresentar aqui são da área médica, mas aí é um viés que eu e a Carmen temos, né? Mas a gente vai tentar trazer sempre alguns exemplos das outras áreas junto. Mas o que é importante a gente ter em mente quando a gente vai ensinar à distância? A gente tem que ter em mente a questão de basear sempre as atividades nas competências que devem ser aprendidas. A Marta e a Márcia já falaram bem sobre o planejamento e a necessidade que a gente tem de um planejamento importante na educação à distância. No presencial também isso é importante, mas a gente tem que ter claro que na distância, na educação à distância, o tempo de planejamento das atividades é super importante. Porque a gente vai utilizar um tempo maior para planejar. Por outro lado, na hora de executar essas atividades, a gente vai ter um processo de reutilização do que a gente já produziu em diferentes semestres ou em diferentes anos, de uma forma que eu possa sempre atualizar, manter atualizado o meu material e manter mais tempo para eu poder ter uma interação com os alunos. A primeira vez que a gente monta o material de uma disciplina, monta uma aula à distância, ela é uma coisa um pouco mais complicada e mais demorada. Mas depois que a gente pega a forma de fazer, a gente vai conseguindo substituir a ideia que a gente tem de, por exemplo, eu vou sentar na frente do computador e vou falar para os alunos apenas, vou apresentar uma aula, como a gente, de certa forma, está apresentando esse webinar, mas só vou fazer esse tipo de atividade, ela na distância, ela perde um pouquinho o interesse. O aluno, ele precisa ter a sua atenção maior, centrada dentro do computador, dentro de uma tela. Então, sempre a gente tem que levar em conta que eu só dar uma aula expositiva nem sempre vai ser a melhor alternativa para esse aluno aprender. Carmen? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre como construir esses materiais, né? Como já foi visto anteriormente nos outros webinários e como a Eugênia ressaltou há pouco, tudo vai começar pelo planejamento. Assim como ocorre com as nossas aulas presenciais, onde o planejamento ele é o passo inicial e vai descrever o que nós queremos que o nosso estudante aprenda e que estratégias nós vamos utilizar para que eles atinjam os objetivos de aprendizagem propostos. Que nada mais é do que o que esse estudante vai ser capaz de realizar depois que ele passar pelo processo de aprendizagem. Então, isso deixa claro que tudo orbita em torno dos objetivos de aprendizagem que nós iremos propor, tá? E o nosso foco hoje desse encontro é uma metodologia, então, que nós gostaríamos de apresentar a vocês, que é o como, com uma abordagem contextualizada através de casos clínicos e também o com o que, né? Que são os recursos que nós vamos utilizar para apresentar, para ofertar esses casos clínicos, buscando sempre atingir os nossos objetivos de aprendizagem. Pode passar, por favor. Bom, e agora nós vamos ver alguns cuidados básicos que precisam ser observados quando se vai construir um material clínico para EAD. A escrita ela deve ser clara, o mais direta e objetiva possível. A gente tem que cuidar muito com a quantidade de informações, com a carga de informações que a gente traz, evitando distratores, que são aquelas informações que não contribuem e que podem, inclusive, tirar o foco do que realmente a gente quer dizer. Essa forma de escrita mais direta, objetiva, ela se aplica tanto para as nossas interações no ambiente virtual, antes de introduzir os nossos materiais, no momento da introdução desses materiais, como também para elaboração de um caso clínico, por exemplo, se for o caso, se eu quiser eu mesmo elaborar, a gente sabe que tem várias fontes, vários recursos em que nós temos esses casos disponíveis, mas essa também é uma forma que a gente precisa utilizar se a gente for elaborar um caso clínico. E, diferente do presencial, a gente tem que
tem que ter bem claro também a estrutura de construção desses materiais, né? Ela tem que demonstrar coerência, a gente vai ter que todo o tempo integrar informações, os recursos e as atividades, fazendo uma transição dos assuntos, à medida que a gente vai disponibilizando os materiais. A gente não pode simplesmente colocar uma leitura, colocar um vídeo, um podcast, tem que ter toda uma costura entre os conteúdos que vão ser trabalhados, a gente tem que articular essas informações, dialogando com o aluno, buscando associações entre os materiais, para que eles tenham uma sequência e façam sentido. Bom, se eu vou disponibilizar um vídeo sobre anamnese, exame físico, eu vou introduzir primeiro esse tema, eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou dialogar, fazer questionamentos para o meu aluno, e aí eu vou ofertar esse recurso. Bom, se eu vou falar sobre diagnóstico diferencial na sequência, bom, talvez no meu diálogo eu vou reportar, bom, agora que já vimos anamnese, exame físico, vamos estudar um pouco sobre. A gente tem que todo o tempo estar fazendo esse diálogo, estar fazendo essa costura, para realmente não dispersar o nosso aluno e para ter uma sequência, uma lógica em tudo que a gente vai fazer. E é muito importante destacar que, ainda pensando na estrutura, a gente precisa ter em mente a importância de informar, sempre informar ao nosso estudante quais são os objetivos da nossa aula, qual a metodologia que vai ser utilizada e que tipo de avaliação, se for o caso, se eu vou ter uma avaliação. O aluno, ele precisa saber o que nós esperamos que ele seja capaz de demonstrar, de compreender, enfim, de executar, após ele concluir as atividades de aprendizagem. Outro elemento muito importante é a linguagem. Essa linguagem tem que ser coloquial, direta, sempre dialógica, interagindo. Posso fazer questionamentos, perguntas, principalmente que possam também estimular a reflexão. Isso durante todo o tempo durante todo o tempo da minha oferta, todo o tempo da minha aula. As leituras também são muito importantes, que o que a gente for ofertar, ela seja de domínio público, e cuidar muito com o excesso de textos. Normalmente sugerem-se leituras obrigatórias, que traz aqueles conteúdos aqueles conteúdos fundamentais, e também complementares, e que essas sim, elas vão ser utilizadas conforme as necessidades e o interesse do aluno em aprofundar os conhecimentos dele sobre o tema. Nada impede que a gente sempre traga algo mais para aquele estudante que quer saber mais, mas cuidar com os excessos de textos e de leituras obrigatórias que muitas vezes a gente oferta para eles. Um outro elemento bem importante, um cuidado que a gente tem é com as atividades. As atividades, delas, precisam estimular a interação. A aplicação do conteúdo, do conhecimento, a aplicação do conhecimento que o aluno adquiriu. Integrar esse conteúdo. Eu posso fazer um enunciado da atividade que vai fazer referência ao texto que eu pedi para ler, ao vídeo que eu pedi para assistir, ao podcast que ele escutou. Então, eu sempre tentar, nas atividades formativas e mesmo nas avaliativas, estar propondo atividades contextualizadas, em que o aluno ele tenha a oportunidade de se posicionar, que ele possa resolver problemas, tomar decisões, e a gente cuidar muito para não ficar cobrando conceitos, memorização, mas fazer ele entender onde e como aqueles conceitos se aplicam na nossa prática. Isso é fundamental. E o último elemento que eu queria trazer é em relação às fontes de referência dos recursos, que precisam ser confiáveis, obviamente, de domínio público. Exemplos disso são sites de sociedades científicas, como nós vamos ver em alguns exemplos a seguir. Cuidar muito para ofertar conteúdos que estejam disponíveis, caso eu queira que o estudante os acesse posteriormente, que eu queira
muitas vezes utilizar em outras turmas. Maria Eugênia falou, né? A gente acaba, no início a gente tem um trabalho maior inicial, mas depois a gente vai atualizando, vai utilizando mesmo os recursos. Então, é importante, é complicado quando eu utilizo, por exemplo, dar um exemplo para vocês de um vídeo que é central dentro dos meus materiais e o aluno não consegue acessá-lo com facilidade. E outra coisa que é muito importante, que a gente já vivenciou algumas vezes na prática e que se recomenda fortemente, é que o professor avalie esse material antes, mesmo quando leva o selo de uma sociedade científica renomada. A gente já teve situações de ter um vídeo em que o exame físico, o órgão era palpado no lado contralateral do abdômen. Então, assim, são coisas que passam e que a gente acaba pegando esses exemplos para problematizar, para eles avaliem se é o mais adequado, mas a gente tem que ter muito claro qual é o nosso objetivo com aquele material, né? Isso é bem importante. Eugênia, não sei se quer complementar alguma coisa ou se não, pode passar, por Não, não. gentileza. Bom, e como, então, nós vimos anteriormente que tudo começa a girar em torno do planejamento, nós vamos utilizá-lo como base, então, para os nossos exemplos, tá? Aqui nós temos descrito um plano de aula com os elementos que os constituem. E aqui nós temos, então, 2 objetivos de aprendizagem propostos: conteúdo, a metodologia, os recursos e a avaliação. Agora, nas próximas telas, nós utilizaríamos, então, para demonstrar os nossos exemplos. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, vemos o primeiro objetivo de aprendizagem do plano de aula, que é reconhecer, ele fala em reconhecer aspectos clínicos, né? Descreve também o conteúdo, a metodologia, utilizando como pano de fundo, a nossa base vai ser um caso clínico, então, para atingir os objetivos de aprendizagem. Aqui também nós podemos observar que nesse exemplo se aborda um caso que o conteúdo é insuficiência cardíaca crônica. Se parte, então, do nosso objetivo é reconhecer aspectos clínicos, a descrição do caso é muito importante, que contemple, por exemplo, aspectos de anamnese e exame físico, que, no mínimo, permitam que o nosso leitor ele reconheça sinais e sintomas da enfermidade em questão. A gente tem que ter muito cuidado também na elaboração, no detalhamento desse caso. Se eu vou abordar manejo, tais aspectos também precisam estar presentes, ou pelo menos que eles sejam introduzidos no caso, para que depois eu tenha outros recursos que deem conta para que eu possa trabalhar o meu conteúdo. Porém, é importante a gente destacar que não necessariamente a gente precisa descrever um manejo mais adequado. Eu posso, por exemplo, trazer questões que sejam para discussão. Posso trazer um manejo que um pouco duvidoso ou algo que talvez não esteja tão atualizado, mas eu tenho que ter isso muito claro, porque isso é que vai ser trabalhado com o meu estudante. Isso vai estimular a reflexão, resolução de problemas, tomada de decisão, questionamento e que ele vai estudar. Então, nem sempre eu preciso trazer o caso perfeito, mas eu tenho que saber muito bem o que eu vou precisar pensar, o que eu vou pontuar para que ele possa atingir, que ele possa desenvolver as competências. Pode passar, por favor. E aqui nessa tela, então, nós temos um exemplo de contextualização através da leitura de um caso e da disponibilização de um vídeo. Isso é um caso e um vídeo produzido pela Unasus da UFSP. E é um recurso que eu gosto bastante, é um recurso que pode ser utilizado em diferentes níveis de formação, conforme os nossos objetivos de aprendizagem, né, o que a gente propõe, e as respectivas questões norteadoras, o quanto nós vamos aprofundar, o que nós queremos trabalhar. Nas séries iniciais, por exemplo, dos cursos como enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, eu poderia abordar, por exemplo, as habilidades de comunicação, a visita domiciliar, o papel do cuidador, e também aumentar a complexidade com a qual eu vou abordar esses temas, se eu quiser trabalhar
nas séries finais, por exemplo, no final de curso, num internato de medicina, onde eu posso, além de abordar essas questões com maior profundidade, posso abordar manejo farmacológico, plano de cuidado, com um grau de exigência e até com uma expectativa compatível com o nível de formação do nosso estudante. E assim, é importante lembrar que casos e vídeos mais curtos, eles facilitam o envolvimento e a interação do aluno, e que, como está descrito ali na tela, ele estimula, né, algo que a gente busca muito com esse tipo de material. Posicionamento, uma reflexão. Por exemplo, aqui no caso Agenor. Seu Agenor e Dona Claudete são antigos moradores da Baixada, então eu convido esse aluno à leitura, né? Vamos junto com o Dr. Carlos e sua equipe conhecer esse casal, né? Todo tempo eu resgato esse aluno, tento essa interação para que ele siga envolvido com o material. Por gentileza, pode passar. Aqui também vemos alguns recursos, como uma videoaula, uma leitura obrigatória, que deve ser curta, deve ser objetiva, deve, né, realmente trazer o que eu quero que o estudante aprenda, e sempre com foco no objetivo que a gente quer atingir. Tá? Pode ver que para introduzir a videoaula, eu tenho uma conversa com esse aluno, dizendo que a insuficiência cardíaca é uma importante causa de mortalidade. Eu faço toda uma introdução, falando sobre as internações em pessoas com mais de 65 anos. Convido ele para assistir essa videoaula. Eu conto que essa videoaula tem tabelas que podem ser acessadas também. Eu tenho todo, né, um diálogo direto, curto, para convidar esse aluno a assistir a videoaula. Sempre com foco nos objetivos. Então, é importante ressaltar também que vídeos de mais de 3 minutos são passíveis de pouco envolvimento, de distração. Na UNASUS já foi identificado em períodos anteriores que os alunos das especializações eles não assistiam mais do que 7 minutos de uma videoaula. Então, é bem importante que a gente evite utilizar vídeos muito longos. Em caso de um filme, por exemplo, nós vamos preferir um trecho de um filme, não o filme inteiro, mas alguns aspectos que a gente queira ressaltar. E vocês podem observar nessa mesma tela que eu trago uma leitura obrigatória, para não trazer, já estou trazendo uma videoaula e uma leitura. E a leitura complementar, bom, eu pergunto, pronto para saber mais? Confira, e aí para aquele estudante que quer aprofundar seus conhecimentos, ele também vai ter outros recursos para adquirir outros conhecimentos que ele tem interesse, conforme a necessidade e interesse deles. Próxima, por favor. Só deixa eu salientar uma coisa, que, por exemplo, aqui ela traz o texto e ela indica a página. Eu estou dando texto de 100 páginas, mas eu quero que tu leia das 5 a 35. Isso aqui é super importante que a gente aponte para o aluno, se é um texto maior, o que é importante para ele ler. Perfeito. Bom, e aqui estamos de volta ao nosso planejamento. A gente viu que o nosso plano de aula ele tinha mais de um objetivo de aprendizagem. E aqui nós temos um objetivo que envolve um procedimento, que no nosso caso é a lavagem otológica, onde nós vamos conhecer as etapas, tá? Claro que nós temos que reconhecer que algumas competências não vamos conseguir atingir com EAD, como verificar se ele sabe realizar, né? A avaliação do desempenho, ela requer um cenário de prática, mas se a gente pensar que nas séries iniciais, onde muitas vezes o nosso aluno ele é espectador, pois mesmo que eles consigam praticar, tem um grande número de alunos, nem todos vão poder praticar a técnica, e então é um recurso muito adequado para observação. E mesmo nas séries finais, onde alguns procedimentos estão sendo apresentados aos alunos, ele é um recurso bem válido. Então, a gente tem, novamente, o nosso objetivo de aprendizagem, de conhecer os aspectos clínicos, conhecer as etapas do procedimento, a descrição de qual vai ser o nosso conteúdo,
da nossa metodologia, que vai ser assistir uma videoaula, fazer uma leitura obrigatória, ter uma atividade de avaliação e os recursos que a gente vai utilizar para isso. Pode passar, por favor. E aqui, bom, que nós temos novamente um exemplo que é uma contextualização do aluno. Eu convido esse aluno a acessar o vídeo que vai detalhar o procedimento, faço toda uma contextualização. Pode ver que em nenhuma das telas nós temos um material solto. Ele sempre vem com uma introdução e o passo seguinte faz uma referência. Ó, eu vou assistir um vídeo, ó, e agora eu vou aprofundar os meus conhecimentos lendo das páginas 23 a 29, detalhando esse procedimento, tá? Então, como já foi dito, é um recurso bem utilizado para observação, com uma vantagem de a gente poder repetir a observação quanto a gente quiser, tá? E os vídeos, é importante também lembrar que 3 a 5 minutos é o tempo recomendado, tanto para um vídeo explicativo como para o detalhamento da técnica, para não dispersar, para realmente a gente conseguir envolver esse aluno de forma objetiva e trazendo as informações que realmente são necessárias. Pode passar, por favor. Bom, agora a partir dessa tela, nós temos alguns exemplos de atividade, que inclusive nas atividades a gente tem que manter uma linguagem dialogada, nesse caso, ó, através de perguntas. Uma atividade de completar lacunas. Vamos verificar nossos conhecimentos sobre a lavagem otológica, e aí se traz a proposta de uma atividade objetiva, né, com aplicação do conhecimento que ele adquiriu após a leitura do texto, daquelas páginas e da observação do procedimento na tela anterior, tá? Preferencialmente, sempre. Trabalha com caso clínico, faz referência ao caso. A gente tem que explorar e utilizar esse caso para estar trabalhando o conteúdo e para que esse aluno veja de fato, né, para que a título de que vem esse estudo dele e fazendo essas referências. Pode passar, por favor. Aqui temos mais um exemplo de atividade, agora uma atividade de múltipla escolha. Atividade de múltipla escolha contextualizada, sabe? Essa realmente é uma boa questão de múltipla escolha, que tenta responder a um objetivo de aprendizagem, que é contextualizada, que traz uma situação. Ó, você recebe em uma consulta Isabel, de 70 anos, e assim, bom, tentar evitar também distratores, trazer informações que realmente né, agreguem e possam trazer informações para que ele possa responder a questão. Não adianta eu fazer um bom texto contextualizado e fazer uma pergunta em que o meu estudante não precisa ler o caso clínico para responder. Então, a gente tem que ter a atenção de também a pergunta que a gente vai fazer, sempre fazer referência ao contexto que a gente está trazendo. Isso a gente consegue muito mais, a gente, olhando uma questão de múltipla escolha, de às vezes não ver o potencial de competências que a gente consegue avaliar, né? E vale ressaltar também que aqui a gente tem um feedback automático para a resposta correta. A gente sempre tem que trazer uma informação, claro, na resposta incorreta, trazer a informação adequada, mas mesmo quando a gente dá um feedback correto, é muito importante que a gente traga também algum conhecimento adicional sobre o tema, que nós estamos fazendo uma avaliação que sempre pode ser formativa, né? Pode passar, por favor. Aqui, então, nós temos um outro exemplo, né, de outra questão contextualizada para a aplicação do conteúdo estudado com feedback automático, nesse caso, para uma resposta que foi incorreta. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Isso. Aqui temos também, trouxe mais um exemplo
Não, não. Volta. Aí, gente. Aqui, por exemplo, um exemplo de atividade, uma atividade assíncrona, um fórum, e sobre habilidade de comunicação. Também sempre mantendo o diálogo com o aluno. Para esse fórum, vamos discutir algumas questões, né, relacionadas à habilidade de comunicação na consulta, e aí eu me reporto ao vídeo. Com base no vídeo da segunda consulta, eu me reporto a um vídeo que o aluno assistiu, eu aproveito esse recurso para convidá-lo para uma discussão, que tem como objetivo que ele observe aspectos relacionados à habilidade de comunicação nos atendimentos que foram realizados no caso que ele estudou. Tá? Então, é uma atividade assíncrona que estimula reflexão, posicionamento, tomada de decisão e que fica claro que consegue atingir bem mais do que o nível de competência-conhecimento, né? Que a gente deve explorar e muito na EAD. Próxima, por favor. Eugênia, se tu quiser comentar alguma coisa, interrompe, por favor, eu já estou quase concluindo. Tá? Bom, aqui temos algumas formas de apresentação de recursos, tá? Sempre observar linguagem, sempre, mesmo quando eu vou introduzir uma tabela com informações ou um fluxograma, como eu tenho nessas telas, uma história ilustrada, eu sempre observar assim, a linguagem, um diálogo, trazer algum tipo de informação, fazer questionamentos, eu posso fazer perguntas, né? Estimular a reflexão. Então, aqui a gente traz recursos de um vídeo, de uma tabela com informações, de fluxograma, da história ilustrada. E um recurso que eu gosto muito também, que eu uso bastante, que é o podcast. E simplesmente com um áudio, ele é muito utilizado para quem trabalha com caso clínico, para, por exemplo, narrar parte de um caso que aquela parte do caso que a gente quer muito destacar, a própria discussão do caso, trecho de uma conversa entre profissionais de saúde, o trecho de uma consulta que a gente queira destacar. E pode perceber novamente, os recursos eles não estão soltos, eles sempre têm uma conversa e quando eu vou passar para o conteúdo seguinte, para o recurso seguinte, eu tenho como se fosse, entre aspas, uma costura. Tá? Eu tenho uma transição do assunto de forma coerente, né? Uma coerência nessa sequência, que aqui é uma sequência de telas e que no Moodle a gente tem uma outra forma de apresentar que aí a gente vai ver agora mais adiante com a professora Maria Eugênia também. Mas, pode passar, Eugênia? Ó, aqui mais um exemplo de atividades. Palavras cruzadas pode ser preferencialmente contextualizado. Tem caso clínico contextualizado, aplicação de conteúdo com feedback automático. E é bom lembrar que todas as atividades que a gente mostrou até agora, múltipla escolha, agora estou mostrando palavras cruzadas, vou mostrar mais algumas, todas as atividades podem ser elaboradas no software, no Hot Potatoes, dá para baixar o software, tem uma imensidão de tutoriais das últimas versões, são bem fáceis de executar e a gente mantém a interação do nosso aluno com a tela. Né? Pode passar, por favor. Até nessa tela anterior tem alguns lembretes ali do link do site oficial para quem tiver interesse em baixar. Ele cria exercícios de preenchimento de lacunas, palavras cruzadas, combinações de coluna que a gente pode disponibilizar não só texto, mas imagens também. É bem interessante. Para quem fez os cursos de formação docente, os cursos do Moodle, na minha época eu ainda fiz ele com a Duda, ela mostra todos esses recursos são, né, a gente trabalha esses recursos na formação docente, e quem não lembra mais, não teve oportunidade de ver, ele é bem fácil, assim, tutorial bem tranquilo de realizar. Bom, aqui nessa tela, então, nós temos mais
mais alguns exemplos, tá? Que a gente pode usar esse mesmo software para depois disponibilizar para os nossos alunos no Moodle. De palavras, colunas. Nesse caso, ó, eu convido o aluno para fazer uma atividade sobre diagnóstico no quadro de dor de garganta. Quero que ele arraste sinais e sintomas de uma faringite viral e de uma faringite bacteriana para as respectivas ilustrações sugestivas de cada uma das enfermidades. Embaixo tem um convite ao aluno para, numa aula de lesões, de feridas, para ver qual o tratamento mais adequado para aquele tipo de lesão. Então, são telas já está e que também com feedback automático e sempre trazendo, tanto no certo como na resposta incorreta, trazendo um conhecimento, né? Trazendo uma informação adicional para a formação do nosso estudante. Né? Próximo, por favor. Bom, como nós já vimos, então, nas considerações anteriores, lá no nosso primeiro slide, os materiais didáticos, eles podem ser apresentados em diferentes mídias, cada uma vai ter uma especificidade e vai contribuir de diferentes formas para a gente atingir os nossos objetivos de aprendizagem. É muito importante a gente saber onde buscá-los. Tá? Aqui tem alguns exemplos que eu peguei da Sociedade Brasileira de Enfermagem Centro Cirúrgico, por exemplo, que traz recomendações, que tem publicações, tem vários materiais. Trouxe também um exemplo da Biblioteca de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, em que tem vários também materiais constantemente atualizados. Tem também dicas de alguns sites para se buscar vídeos. A gente trabalha muito com vídeo no internato da medicina de família, a gente trabalha muito com videogravação de consultas, análise de videogravação, com a professora Melissa, com o professor André e com a professora Eugênia, atividades inclusive que a gente pode, né, pode levar para o EAD, a gente trabalha muito com vídeo e sociedades científicas costumam disponibilizar. Aqui tem um recurso de um site canadense também, para quem quer fazer validação, muitos vídeos de habilidade de comunicação de más notícias, de aconselhamento, de doenças crônicas, bem bacana, assim, esses materiais. Então, sempre dá preferência, né, para sociedades científicas das especialidades, da área de interesse, mas materiais de acesso público, em função, inclusive, de direitos autorais. Então, esses são alguns exemplos. Né? Quanto mais diversas forem as mídias, mais interessante e mais atrativo vai ser esse material e mais a gente vai conseguir manter esse estudante. Para finalizar, pode passar a próxima, gente. Para finalizar, eu gostaria de concluir só mostrando o site de acervos de recursos educacionais em saúde da UNASUS, que é o ARES, e aqui trazendo um exemplo. Eu fui em busca de um tema de atenção domiciliar e encontrei o caso Ariovaldo, tá? O caso Ariovaldo vai ter vídeo, vai ter podcast, vai ter vários recursos, um material muito bacana, que é um pequeno exemplo do grande acervo que a gente tem disponível, né? Tem muitos exemplos de casos, vídeos, videoaulas, podcasts com recursos bem bacanas. Vale conferir, tá? Para utilização nos cursos da área da saúde e até onde eu sei muito pouco explorado por nós professores, assim, é uma pérola. Agora, então, agradeço e passo a palavra para a professora Maria Eugênia. Bom, eu acho que o que a Carmen traz também é que no ARES a gente tem muita coisa da área da enfermagem, da área da nutrição, tem algumas áreas que tem da psicologia, tem algumas coisas mais claras ali que vocês podem utilizar. Inclusive os casos da UNASUS, eles estão, os feitos pela UFSPA, eles são com material para a área médica e para a área da enfermagem, então tem bastante material para ser utilizado. Em relação, então, à proposta
que eu fiz de apresentar uma atividade que a gente já vem fazendo, e agora eu vou mostrar um pouco de educação à distância dentro do nosso próprio Moodle, né? A disciplina de Semiologia 2, ela foi no currículo novo da medicina, agora em prática integrativa de clínica médica, né? Eu sou, junto com o professor André, responsável pelo CCD, que é um dos módulos dessa disciplina, que é dada para o terceiro ano da medicina. Esse módulo, que é CCD, é o caso clínico dirigido. Ele é um módulo, é uma aula que vocês podem ver aqui que a gente usa o quadro, que a gente usa muito trabalho em grupo, que os alunos estão trabalhando usando o seu celular para buscar suas coisas. Então, nada que eu não possa, neste momento, replicar dentro do ambiente virtual. Então, aqui vocês têm o plano de aula, né? Como a gente sempre tem trazido para vocês. Então, compreender a importância da anamnese do exame físico no raciocínio diagnóstico, identificar tópicos importantes na construção da anamnese do exame físico direcionada ao caso e compreender a construção do conhecimento em grupo. Então, aqui a gente traz o que é previsto de conteúdo, a metodologia que a gente vai estar utilizando, os recursos e procurando fazer uma previsão de tempo para cada um desses materiais. É uma disciplina que tem 2h30 por semana, então a gente previu uma atividade aqui síncrona de 1 hora, uma leitura de texto para a próxima aula de 20 minutos e uma entrega de tarefa no Moodle que vai dar algo em torno de 1h30, sendo 30 minutos para eles fazerem uma atividade individual e 1 hora para fazerem uma atividade em grupo. A forma que eu vou avaliar isso, né, que é a melhoria da versão individual para a versão em grupo, vou mostrar para vocês o que significa isso, a forma que as perguntas são realizadas e a pertinência da indicação do exame físico para a resolução do caso. Esse é o Moodle original da nossa disciplina, tá? Então, o caso 1 é o caso Jamile, 14/10. Aqui isso é a versão antiga, mas tudo bem. Então, para vocês verem, o disparador ele é muito simples. São 3 frases. Jamile tem 6 anos e sempre teve boa saúde. Ela chegou na emergência pediátrica trazida pelos pais com queixa de vômitos matinais e dores abdominais, e ela está com respiração acelerada. E a partir daqui, a atividade, isso aqui é o que já tinha, e é o que na verdade, eu coloco no Moodle o que vai ser feito na aula, mas isso aqui eu apresento em aula, tá? Na aula presencial. Então, baseado nesse relato, vamos passar para a primeira tarefa individual, que é o quê? Questões individuais. Quais as perguntas que você faria aos pais de Jamile nesse primeiro contato durante a consulta da emergência? E o que você gostaria de saber sobre o exame físico da Jamile a esclarecer no seu quadro clínico? Bom, isso aqui é o que eu ia fazer no presencial. Aqui está a modificação que eu tive que fazer nesse mesmo material para que ele seja desenvolvido à distância. Então, eu coloquei ali, já tinha as 2 frases, mas embaixo, o lembrete que eu dava em sala de aula, eu coloco aqui. Lembre de escrever as perguntas como se você estivesse numa consulta falando com os pais da Jamile. Você pode formular perguntas também para a paciente, lembrando que ela tem 6 anos. Ou seja, eu estou dando uma orientação que provavelmente em sala de aula, para executar essa tarefa, eu daria. Né? Ela está no PowerPoint, que é o roteiro da aula. Né? E aí eu já tenho aqui o local onde eu vou botar a entrega dessa atividade individual. Se vocês observarem aqui, está escrito oculto para estudantes, oculto para estudantes. Essa é uma tarefa que eu vou abrir em 72 horas, que é o quê? Uma atividade em grupo. Então, a discussão em grupo, utilizando base das tarefas individuais entregues, você deverá, em consenso com todos os seus integrantes, que sejam definidas as perguntas que serão realizadas para os pais e a Jamile, bem como que será visto no exame físico. Ou seja, aqui, além de ele fazer atividade individual, ele vai discutir essa atividade individual que ele fez com os colegas, e eles vão entregar em grupo uma atividade, e essa atividade é que vai ser a base da minha atividade síncrona com esses alunos. Eu tenho aqui uma leitura de referência, que é para eles fazerem, uma leitura que dá em torno de 20 minutos, porque são 5 páginas, tá? E aí, na aula seguinte, que seria a segunda aula que eu vou dar, eu vou me encontrar com eles e aí a gente vai fazer uma atividade síncrona da continuidade deste caso. Tá? Então, ó, a aula de hoje será síncrona e você deverá se logar no link abaixo a partir das 13h50 para ter certeza que seu microfone e câmera estão funcionando.
Nessa atividade, discutiremos a atividade 2, entrega em grupo. Cada grupo realizará uma pergunta em rodada até não haverem mais perguntas a serem realizadas. Os professores responderão as perguntas com as informações do caso Jamile. Na sequência, discutiremos da mesma forma o exame clínico dirigido. Ou seja, dessa forma, a gente está fazendo uma atividade plenária em que eu vou estar discutindo com todos os alunos, em que cada grupo vai participar em um momento dessa atividade. É uma atividade que dá um certo trabalho, porque tu tem que contornar os comentários dos alunos, mas é uma atividade muito interessante de estar fazendo de forma síncrona. Embora eles já tenham feito toda a primeira aula de forma síncrona. Ou seja, eles trabalharam antes, e aí naquele primeiro dia eles trabalharam, e no segundo dia que a gente vai, então, tá discutindo todas as questões relacionadas ao caso. A disciplina ela é composta de 3 casos, esses casos eles são em diferentes momentos de vida. Aqui a Jamile tem 6 anos, depois a gente passa para a Jamile com 15, depois a gente vê a Jamile aos 32 anos, depois a gente tem os outros casos que também vão acompanhando a evolução da vida dessa pessoa e, às vezes, a evolução de uma mesma patologia. Tá? Vocês veem que a descrição do caso é muito simples nesse caso, né? Eu tenho aqui a segunda parte do caso, a Jamile realizou alguns exames na emergência e iniciou o tratamento para cetoacidose de desidratação. 99% dos alunos na primeira parte do caso acham que a Jamile tem diarreia. E eles ficam arrasados quando a gente responde que a Jamile não tem diarreia. Então, é muito interessante trabalhar com a expectativa, com a surpresa do aluno quando está apresentando um caso clínico. Por quê? Porque dessa forma a gente pode desencadear a curiosidade deles. E é isso que vai fazer com que eles busquem o conhecimento de uma forma mais aprimorada. O que é importante que a gente usa no CCD? Primeiro, elaboração do plano de aula, elaboração dos casos. A gente tem feedback para cada caso, porque a Jamile, eu tenho que dar resposta para os alunos, né, das perguntas que eles estão fazendo, então eu não posso estar só inventando o que está acontecendo com ela. Eu construí o ambiente virtual, que é a minha sala virtual no Moodle. Eu verifiquei se o material complementar, sempre que eu coloco um link para um material complementar externo, eu preciso verificar se esse link está funcionando. Então, eu tenho que clicar ali para ver se o vídeo do YouTube ainda existe, se o PDF que eu disponibilizei, ou se o manual que eu mostrei, ou se o podcast que eu indiquei que é externo ao Moodle, externo ao material que eu produzi, se ele ainda existe. E dar as orientações claras. Vocês vão nos ouvir falando hoje sempre isso, dar orientações claras, não deixar para interpretação. E, fundamentalmente, usar várias mídias. Nós estamos tratando com alunos de 20 e poucos anos, alguns até com menos de 20 anos. Eles precisam de outras mídias para poder prender a sua atenção. Não se preocupem, porque se vocês não colocarem, eles vão colocar, eles vão ir atrás. Eles vão atrás de uma videoaula no YouTube, eles vão ir atrás de um texto, eles vão ir atrás de uma discussão com um colega, eles vão falar com o aluno do ano superior a eles. Então, eles vão trazer. Então, é legal que a gente também possa começar a colocar materiais que a gente tem entendimento que são importantes para eles estudarem. O que a gente pode incluir nesses casos clínicos, né? Aqui eu tenho o MedTube porque ele é mantido pela União Europeia, tá? Ele tem uma série de materiais, e quando a gente fala em medicine no inglês, ele não está falando da medicina, ele está falando da área da saúde. Então, aqui tu vai ter coisas de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, tem procedimentos de exame físico de fisioterapia, por exemplo. Então, tem cirurgias, tem raio-x, tem tomografia, tem discussão de casos, tem e-books, tem inclusive cursos inteiros aqui que você pode ter acesso. Outro material que é bem legal, aqui eu trouxe, que é uma coisa que às vezes a gente coloca, eu vou colocar agora nos meus casos do CCD, que é os sons de ausculta. Então aqui eu posso, se a gente pudesse botar um play, e aqui tu ia ter o som do coração, né, o ruído cardíaco normal, mas eu tenho uma série de possibilidades de fazer ausculta, tanto cardíaca quanto pulmonar, e são bem interessantes para a gente utilizar no processo de aprendizagem, que é a utilização do som para ele identificar. Por quê? Porque se esse aluno identificar e utilizar e passear por esse site e ouvir o murmúrio 10, 15 vezes, quando ele for para a prática lá com o seu estetoscópio fazer a ausculta, ele vai poder ter uma noção bem melhor do que é o correto ou o que é o factível ou o que é o esperado dessa ausculta. E aí a gente pode usar isso também como uma oportunidade de aprendizagem, caso ele não tenha
identificado qual é o murmúrio cardíaco que está acontecendo na prática depois. Vou falar um pouquinho para vocês em relação a atividades síncronas clínicas e outras questões. A gente tem um movimento, né, de trabalhar com algumas atividades. A gente está pensando agora nessa lógica, nessa primeira parte que a gente vai estar só com atividades à distância, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer outras coisas. Então, aqui eu estou trazendo para vocês algumas modalidades de coisas que a gente pode fazer usando o à distância para poder, educação à distância para fazer. Então, o paciente estandartizado é uma metodologia, isso é utilizado há, sei lá, 30 anos fora daqui, aqui em alguns casos, já tem, em algumas universidades está sendo usado bastante, que são indivíduos recrutados e treinados que apresentam características necessárias para dar oportunidade de aprendizado e avaliação dos alunos em simulações, tá? Claro que isso pode ser presencial, e normalmente lá na década de 90, por aí, era presencial que se fazia. Eu tinha um ator que recebia um papel, um roteiro, e aí ele interagia com os alunos. Hoje em dia, tem online, tem várias experiências mostrando universidades americanas e europeias utilizando pacientes online, que tu faz uma anamnese, tu faz uma consulta com esse paciente e que tu discute depois dessa anamnese, que ela pode ser gravada, e aí tu discute com o grupo todo. Eu posso utilizar pacientes. A Unicamp hoje tem usado, e eu botei ali o link para um webinar bem interessante de uma das coordenadoras de educação lá da Unicamp, uma das médicas que está ajudando a montar o material à distância, lá nas referências que eu sugiro que vocês olhem, porque ela tem uma série de ideias interessantes para ser utilizada, e que eles estão usando os alunos dos últimos anos para serem esses pacientes online. Então, tu coloca um aluno, por exemplo, do segundo, no caso da medicina, do segundo, da semiologia, para entrevistar, para fazer uma anamnese num colega do quinto, sexto ano, que na verdade também vai estar treinando as suas habilidades de comunicação com aquele colega mais novo, né? Também existem programas de simulação, na grande maioria eles são pagos, e jogos que fazem esse tipo de mesma situação, que é um paciente estandartizado. A Jamile, que eu mostrei para vocês, ela é um paciente estandartizado, ela tem características pré-definidas que vão ajudar e oportunizar o aluno a ter uma aprendizagem, só que ela não tem a interação entre a Jamile e o aluno que está ali do outro lado, né? Poderia ter. Poderia eu ser a mãe da Jamile, como eu normalmente faço uma encenação lá com os guris na prática, dentro da sala de aula, em que eu sou a mãe da Jamile, eu vou respondendo as perguntas, e o André é o pai da Jamile, que está ali respondendo as perguntas, e eu posso fazer esse tipo de simulação, mas a gente pode mimetizar isso à distância de uma forma razoavelmente boa. A realização de rounds, tá? Tem um artigo bem interessante que eu botei ali para vocês também, que é a questão dos rounds à distância. É um modelo australiano que tu trabalha com a etapa de observação, em que eu tenho um aluno, um residente ou um dos professores lá na unidade de atenção, internação, por exemplo, em que ele pede autorização para que o paciente participe dessa aula online, em que os alunos se logam de forma, tem que ser num local seguro, então tem que ser num lugar onde as pessoas só possam se logar os alunos, por isso que é importante a utilização de ambientes seguros, né? Então, utilizar, por exemplo, o Google Meeting, que é uma coisa que a gente tem disponibilizado pela universidade, em que o aluno observa essa interação com o professor usando um celular para poder ele participar, ou um dos colegas está com o celular ali naquela atividade. Os outros são em casa observando, vão anotar as atividades o que eles acharam de importante, vão fazer a segunda etapa, que é preparar a apresentação do caso, e no momento posterior, eles fazem uma apresentação síncrona lá online para os outros colegas, para poder ter uma discussão. Então, isso é uma metodologia que dá para ser utilizada amanhã não que é feriado, mas sexta-feira, a partir de sexta-feira, dá para ser utilizado nas áreas clínicas. A visita virtual, que é a utilização de um celular ou de um tablet para fazer essa visita. Hoje, na telemedicina, a gente faz rounds em UTIs, em outros locais, utilizando esses equipamentos, então não é uma coisa impossível de ser feita, e que tu faz a participação, embora as pessoas estejam à distância, elas participam de uma atividade lá na prática, ou veem o procedimento sendo realizado, né, de baixa complexidade, podem assistir isso virtualmente. A simulação virtual é outra possibilidade, existem uma série de programas que fazem essas simulações, desde eu fazer o procedimento até eu apresentar todas as etapas do procedimento.
A telesaúde, ela é uma oportunidade também muito interessante, a psicologia já utiliza isso como prática profissional, a medicina está começando a utilizar isso agora aqui no Brasil, mas é uma técnica que a gente não treina normalmente durante a faculdade. Então, agora nós estamos tendo a oportunidade de trazer para dentro da graduação, né, a possibilidade de trabalhar com algumas dessas questões vinculadas à telesaúde, e que isso vai treinar, e o aluno precisa de habilidades de comunicação diferentes para atuar na telesaúde que ele tem que ter para atuar no presencial. A realização de um clube de revista, em que tu discute um caso e tu traz os alunos para apresentarem artigos sobre aquela temática, ou algum aspecto que eles não entenderam, ou que eles têm dúvida, ou alguma coisa que eles queiram aprofundar. Então, isso também é uma coisa que a gente normalmente faz presencialmente, mas pode ser trocado para fazer de forma síncrona ou assíncrona, usando um fórum, por exemplo, para discutir o artigo, de forma bem tranquila em termos de utilização online. Eu já estou me encaminhando para o final, porque eu acho que o que é importante é a gente conversar, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês o Prognoses, é um jogo. Eu sou uma pessoa que sou muito fã de jogos, então eu acho que é interessante. Esse é um jogo que traz a possibilidade de tu trabalhar raciocínio clínico. Ele tem em inglês, ele baixa para um aplicativo tanto para Apple Store como para Google Play, mas ele também tem alguns casos online no web que eu vou mostrar para vocês. Ele tem o Prognosis Emergência, ele tem o Prognosis Pediatria, ele tem o Prognosis Nutrição, ele tem o Prognosis Gineco-Obstetrícia, ele tem cardíaca, pneumo, ele tem por algumas áreas, além da medicina interna geral. E é bem interessante. Até cirurgia eles têm alguma coisa. Então, aqui, por exemplo, a apresentação do caso é bem simples. Olha aqui, ele vai apresentar o primeiro step, que a primeira parte é uma visão clínica, tá? Tem alguns casos já em português traduzido, porque teve um grupo de alunos de medicina que fizeram isso, acho que faz uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, uns 4 anos atrás. Eles fizeram algumas traduções, só que eles só tem pro celular e eu realmente não peguei, eu peguei as que estavam online. Então aqui eu estou apresentando o caso, é uma historinha curta, explicando qual é a situação, e aqui tem algumas informações clínicas, né, de exame físico, que a princípio são normais, né? E aí, qual é a próxima fase? Eu vou para o step 2. Qual é o step 2? Step 2 é olhar o que eu quero pedir para continuar a investigação. E aí eu vou escolher, quero pedir o eletrocardiograma, quero fazer uma glicose, quero fazer um ecocardio, quero fazer um perfil de tireoide. E o step 3 é o que eu usaria para tratar. No momento que eu clico aqui, que eu quero ordenar, o que vai acontecer? Vai me abrir a resposta. Ó, eu pedi o eletrocardiograma, daí ele me diz o que está escrito. Bem simples, eu posso fazer isso no Moodle, tá, gente? Isso aqui eu posso montar no Moodle. O perfil de tireoide está aqui, e daí eu vou respondendo. O que é fundamental nesse processo do prognóstico? A discussão e a justificativa, que deveria, na verdade, é o feedback para esse aluno deste caso. Tá? Então, ele vai explicar o que se deveria ter observado, o que é que tem, por exemplo, entretanto, o eletrocardiograma de ritmo sinusial apresenta atividades relacionadas à palpitação, provavelmente uma arritmia é muito improvável de estar acontecendo com esse paciente. Então, essas questões, e aqui chamando a atenção para uma coisa que a Carmen já disse, o feedback em atividades assíncronas é fundamental. Tá? Porque o aluno vai fazer isso em qualquer horário. Então, ele não precisa saber só se está certo ou errado, ele tem que saber o porquê está errado e o porquê está certo. Porque dessa forma, essa avaliação se torna também uma forma de aprender, ou seja, é uma atividade de avaliação formativa. E no final, que eu acho bem bacana, ele sempre dá uma mensagem que você deve levar sobre este caso, que está bem relacionada ao contexto clínico. Tá? Então, o que tu deve fazer, qual é o gold standard de tratamento, qual é a necessidade de avaliação futura de prognóstico desse paciente. Tem um outro programa, que é um outro jogo, que é dessa mesma linha da Medical Joy Works, que é o Clinical Sense, que para mim é um dos melhores, porque ele não traz apenas questões clínicas, ele traz questões sociais, psicológicas, emocionais desses pacientes, tá? E da própria família. E aí ele também é construído etapa a etapa, em que tu vai trazendo questões e tu vai fazendo escolhas. E de acordo com as tuas escolhas,
certas ou erradas, tu vai seguir um caminho, né? Que pode ser a morte do paciente, ou pode ser a cura desse paciente, ou o diagnóstico desse paciente, ou o manejo desse paciente, né? Então, é interessante porque ele leva o aluno, ou o médico, ou quem quiser, o psicólogo que quiser trabalhar em cima disso, a observar algumas questões muito interessantes que não envolvem só a questão clínica, mas também que envolve questões da própria família, da conjunção social em que aquele paciente está incluído. Outro jogo e outra linha um pouco mais complexa e bem mais avançada e que a gente já tem aqui e que os alunos já jogam, gente, não é uma coisa que a gente está inventando, que é o VR, que é, né, a realidade virtual aumentada, aquela que usa os óculos em que o aluno navega e trafega sobre alguma atividade em algum momento. O que é fundamental nesses VRs, nessas realidades virtuais aumentadas? É a possibilidade desse aluno vivenciar aquele momento. Então, o som que está acontecendo, o nervosismo de uma sala nesse caso aqui, numa sala de emergência, ela é vivenciada. Esse é um jogo de Israel, da Irlanda, né, chancelado pelo Royal College irlandês, para atendimento de trauma. Então, ele vai aprendendo, eu posso precisar fazer uma ausculta, aqui tem as figuras, eu posso ter que fazer a escolha de exames, aí vai aparecendo os resultados do exame, né? E aí eu estou ouvindo, o paciente para, não para, então tem uma situação bem interessante de movimento, tá? E aí, para fazer um pouco de propaganda para a gente também, a gente tem Murakitã. Murakitã é um jogo que foi desenvolvido pela universidade, pelo nosso grupo de pesquisa. É um grupo de realidade virtual aumentada. Ele ganhou o prêmio de melhor jogo sério de 2018 no Congresso Brasileiro de Jogos, em que a gente trabalha, na verdade, um caso de insuficiência cardíaca numa cidade que é Muiraquitã, que é uma cidade no norte no Pará, em que as casas ficam em cima de palafitas. Então, o jogador ele transita por essas palafitas e por essa cidade, chegando no domicílio e tendo questões a serem observadas que vão desde o caso clínico, que eu vou fazer escolhas de ausculta, de palpação, de medir pressão, né? Na hora de pedir exames, se eu tenho alguma coisa que eu preciso pedir, o resultado desses exames, mas também eu vou ter questões relacionadas à questão da alimentação correta desse paciente, a questões relacionadas ao cuidador, né? Que está ali, que é a dona Claunara, dona Claudete, em que a gente vai fazendo escolhas e vai respondendo essas questões. É um jogo de realidade virtual aumentada, então também não dá para ser utilizado, mas esses jogos são excelentes para fixação e para o disparar de uma discussão que a gente possa fazer em alguma área clínica que a gente queira trabalhar. Indo já para as dicas finais, né? Queria que a Carmen entrasse de novo para a gente fazer pequenas observações, né? Primeiro, gente, vídeo para explicar uma técnica, seja ela qual for, 3 a 5 minutos, tá? E depois eu posso seguir para um vídeo que eu vou demonstrar a técnica. Eu posso apresentar uma determinada situação, uma determinada patologia, apresentando um vídeo curto sobre a patologia. Eu posso apresentar a questão da fisiopatologia num outro pequeno vídeo. Eu posso pegar o pessoal lá da patologia para ele mostrar, por exemplo, a questão das lâminas, a questão da citologia dessa situação. Eu posso pegar o pessoal da radiologia e trabalhar com um videozinho de 3 a 5 minutos mostrando a questão do diagnóstico por imagem, e eu posso pegar lá, por exemplo, se é uma situação cirúrgica, eu posso pegar o pessoal da cirurgia falando 5 a 3 minutos sobre qual é a melhor técnica, o que tem que ser feito em relação àquele paciente. Então, usar diferentes mídias, usar diferentes atividades de fixação, pode ser gravação de vídeo, pode ser descrição do que eles fizeram, pedir para o aluno olhar uma técnica de um vídeo, pedir para ele descrever quais são os pontos importantes dentro daquela técnica, já é um exercício de reflexão. E isso é importante para o nosso aluno aprender. Discutir os vídeos em grupo, fazer o peer feedback, que é aquele que os alunos, colegas mesmos fazem a discussão. Pedir para o aluno descrever as dificuldades que ele teve ao ver aquela técnica sendo mostrada, ou aquela situação, o que ele tem confiança em realizar naquela técnica, quais são as coisas qual é a técnica que ele sente seguro para fazer. Isso faz com que o aluno reflita. Não estou pedindo só para ele descrever, eu quero saber qual é a confiança que ele tem em fazer aquilo.
propor atividades de entendimento do quando e do porquê usar uma habilidade, né? Então, por que que eu vou usar determinada técnica? Por que que eu vou usar determinado exame diagnóstico? Por quê? O quando e o porquê. E usar casos para disparar a demonstração e a discussão que a gente quer, utilização de uma competência específica. Carmen. Acho que é bem isso, né? Acho que só acrescentaria a questão de realmente cuidar, sempre fazer, não deixar esses materiais soltos, disponíveis, tentar sempre essa interação, que o aluno tome decisão, que ele reflita, que ele realmente possa resolver problemas, né? Acho que algum dos recursos que se trouxe hoje, na medida certa, tentando apresentar o máximo de mídias possível. A gente está lidando com uma geração que já nasceu, né, dentro das mídias. Acho que isso vai fazer com que a gente consiga, né, atingir nosso objetivo. Acho que seria isso. Acho que a gente podia abrir para conversar com os colegas. Só 30 segundos, que é para mostrar para vocês que a gente não fala só as coisas, a gente faz, tá? Quando a gente foi fazer o webinar, a gente fez um plano do webinar. Qual era o nosso objetivo de aprendizagem para os professores? Qual era o conteúdo? Claro que as pessoas estouram, né? Eu estourei provavelmente o meu tempo, a Carmen estourou o tempo dela, então a gente precisa melhorar um pouquinho nessa previsão. Mas a gente foi colocando qual era o tempo, qual era a metodologia que a gente ia fazer, que não se aplicava uma avaliação, e no final a gente traz os nossos referenciais. Então, depois vocês podem navegar por aqui, tá? Tem uma série de materiais e hiperlinks que vocês podem tá acessando. Acho que era isso, Duda. Obrigada, gurias. Vamos fechar a apresentação, Eugênia, e abrir a câmera para a gente responder as perguntas. Carmen. Bom, gurias, muito obrigado. Eu acho já, depois eu vou ler alguns elogios aqui, mas estava ótimo, né? Eu acho que é importante a gente ter, assim, apresentações que mostrem bastante exemplos, porque a nossa audiência, né, está começando a montar suas disciplinas em EAD e é importante ter os exemplos para saber por onde começar, né? Então, cada um vai adaptar para a sua realidade, para a sua disciplina, mas foi muito legal. Alguns dos materiais eu já conhecia, né? Então, a Carmen mesmo disse que alguns a gente vê no curso, né, do Moodle, quando a gente trabalha alguns recursos que as gurias usaram para fazer os materiais, né? Mas eu acho que essa apresentação, assim, de pensar, de mostrar como pensar o conteúdo clínico, eu acho que foi bem importante para muitos que estão aqui na audiência do webinário, tá? Então, muito obrigado. Bom, a gente não tem muitas perguntas, tá? Eu vou passar essas perguntas e vou passando para vocês. Algumas eu mesma já vou falar. Deixa eu só pedir um favor. Quem não mandou ainda seu nome e o e-mail, por favor, não esqueçam para que haja registro da frequência, tá bom? Mandar o nome e o e-mail ali pelo questões. Bom, primeira pergunta que a gente recebeu foi da professora Eliane da Legrave. Ela pergunta como fazer um caso por etapas no Moodle e que o aluno recebe dados adicionais somente após posicionar-se na etapa anterior. Esse aí eu posso responder, tem uma ferramenta no Moodle que é o Lições, tá? A ferramenta lição, ou lições, lição. Lição. Nessa ferramenta é possível criar um encadeamento de conteúdos e fazer com que ele só possa ver a parte seguinte depois de responder, por exemplo, o questionário anterior, tá? Então, se quer criar essa dependência, essa é a ferramenta mais adequada. Se for uma questão de, por exemplo, apenas opinar sobre um ponto, aí tem aquele fórum de discussão que só mostra a posicionamento dos outros depois que eu já postei o meu, né? Então, isso também seria uma alternativa, tá, professora Eliane? Professora Maria Ismênia elogia os materiais apresentados, muito esteticamente atraentes, gurias, ela está elogiando, né? Esses materiais, alguns deles foram feitos na UnaSUS, né? A maioria deles no contexto da UnaSUS, e daí tinha designer envolvido, né? Então, a gente tem essa facilidade, tá?
Professora Não fui eu Graziela, nem a Carmen que desenhamos aquilo ali, tá? Só para deixar claro. o pessoal, a professora Graziela Brinques elogia excelente webinário. Ela também fala que, mesmo não sendo da área, todos os exemplos podem ser adaptados, né? Então, os exemplos apresentados por vocês, ela já fala que pode adaptar. Professora Maria Leonza, obrigada, muito interessante. Professora Fernanda Lopes, Eugênia, pelo horário, estava na tua apresentação, quando tu estava mostrando teus exemplos, ela pergunta, neste caso, os alunos fazem a entrega da atividade individual, que é aquele do estudo dirigido. Eles primeiro entregam individual, daí eles já são divididos em grupos, então no próprio Moodle eu divido eles em grupos, e eles têm que depois fazer uma atividade, depois que eles entregam individual, que eu dou 72 horas para eles entregarem, eles têm orientação para se reunir em grupo, e aí eles fazem no horário que eles quiserem, se organizarem, e eles fazem uma entrega em grupo também, são 2 entregas, mas pode ser uma também. Bom, essa era a pergunta. Depois a professora Cláudia Bica fala aula maravilhosa. Hoje valeu demais. Parabéns, Eugênia. Ótimos exemplos. Professora Isabel Iser, ótimo webinar. Dicas, sugestões, prática e vida real. Mostrando o que fazer e como fazer. Inspiração para os próximos. Ó, gurias. Clarissa de Antony, parabéns. Ótimo webinar. Bom, aí a professora Maria Leonzo fala o seguinte: muito bons os materiais da área de casos clínicos. Na minha área, produção de medicamentos, porém, não existe muitos recursos disponíveis livremente. Já pesquisei no Ares, por exemplo. Acho que é uma limitação de outras áreas também. Seria ótimo contar com vídeos, áudios e outros recursos, né? Vocês saberiam se existem materiais de outras áreas disponíveis de outras universidades, nacionais ou estrangeiras? E ela já fala que é uma questão para aula de fontes de recursos educacionais abertos. Bom, pessoal, segunda-feira vai ser o webinar sobre fontes de recursos abertos. Hoje eu estava conversando com a professora Fernanda da UNB, que é quem vai ministrar esse webinar, e ela está fazendo uma pesquisa de fontes de recursos na área da saúde, né? Mas a melhor forma é a gente sair procurando, né, nos repositórios. A gente está colocando no site do Tamo Junto alguns repositórios. O Ares é muito voltado para atenção primária, né? Então, os materiais que estão no Ares hoje, a maioria deles é voltado para atenção primária, porque eram os cursos da UnaSUS, né? Giravam, né, Eugênia? A maioria deles em atenção primária, né? Então, Mas deixa a eu gente só dar um comentário em cima disso. Outra opção que é fundamental que vocês comecem a fazer é entrar em contato com colegas de outras universidades que provavelmente estão passando pela mesma situação que vocês. Então, deve ter colegas do mesmo curso de outras universidades, da Unicamp, da Unifesp, da Universidade Federal do Rio, da própria Universidade Federal de Pelotas, tem uma série de universidades, Santa Maria tem alguns materiais, então acho que vale a pena fazer uma conversa, porque a gente tem outros colegas que estão atuando em outras universidades que talvez valha a pena fazer um contato, né, com eles. Os próprios colegas do Maranhão, né? Também. O pessoal da UFMA tem muita coisa, eles têm um site de EAD, simplificando a EAD, eu não me lembro agora, mas que também está sendo colocado agora no central de links do Tamo Junto, tá? Então também vai estar lá para vocês irem lá, tem muito material, né? E esse contato aí que a Eugênia citou, eu acho bem importante, porque tá todo mundo no mesmo barco agora, né? Procurando materiais e tentando Por achar. exemplo, eu acho que nessas questões é importante a gente tentar usar essa rede para, por exemplo, eu preciso fazer um material de produção de alimentos. Aí eu posso organizar uma aula, produzir um vídeo até prático de demonstração de técnica, e um outro colega de outra universidade fazer a próxima aula ou de próxima técnica que você precisa fazer. E você se trocam. Tu dá o teu vídeo para ele e ele dá o teu vídeo. Então, tu encurta também, inclusive, o tempo de produção do teu material. Na UnaSUS, a gente teve muito isso, né? Cada universidade produziu materiais que foram utilizados pelas outras, o que facilitava muito na hora de montar, né, os cursos. Então, agora também a gente vai ter que unir esforços com os nossos colegas, não necessariamente daqui, tá? A Carmen queria falar alguma coisa. Pode falar, Carmen. Não, Duda, tu falasse no Ares, né, que os exemplos, boa parte deles são de atenção primária. A Eugênia trouxe alguns exemplos que são ao contrário, né, do Prognosis, do Clinical Science. Eles acabam evoluindo
os exemplos, eles acabam evoluindo muito ao longo do tempo, à medida que tu vai tomando as condutas e tendo abordagem. Então, esses materiais a gente praticamente não utiliza para atenção primária, é mais para os colegas das outras especialidades, das outras áreas, porque ele acaba, os desfechos, normalmente eles terminam no nível terciário, no hospital ou em outras especialidades. Então, são muito interessantes também, só para também a gente não deixar a ideia de que os materiais são muito para atenção primária. O ARES tem essa particularidade, né? Pelo tipo de trabalho que a gente desenvolve, mas os exemplos que a Eugênia trouxe são muito aplicáveis para as outras especialidades e para um nível de complexidade hospitalar, né? Mais elogios, gurias. Patrícia Beituni, parabéns pelas exposições, pela didática. Gisele Branchini, parabéns pela organização do material. Gostei muito, muito obrigada. Depois vocês leem, tá, gurias? Tem um monte. Melissa Fortes também dando parabéns. Eliane Dallegrave, a Cláudia Schneider, a Letícia Pires. Depois vocês vão ler ali todos, né? A Lenara pede, Eugênia, se dá para mostrar mais uma vez o slide de referência, mas não precisa, porque ele já vai para o site, sexta-feira já está no site. Vai ficar disponível. Tanto a gravação do webinário, tá, gente? Quanto os slides. A gente fez com todos eles, estão assim no site do Tamo Junto. Tanto a gravação quanto os slides separadamente, tá? Fabiana Raimundo, vai ter excelente. Um PDF, que daí tu pode usar os cliques. Dá para usar os hiperlinks no PDF. Isso. Fabiana Raimundo agradece, professora Eliane Rabin também, aula excelente. A professora Vivian Bock está perguntando se os slides serão disponibilizados. Sim, como foram das outras. Mônica Lima elogiando, Ana Amélia Lima também elogiando. A Mônica, parabéns pela exposição clara e objetiva. Muito obrigada, aulas ótimas. Raquel Dib elogiou, Rita Schumacher também elogiando, Gabriela Wagner também, a Cleide, muito obrigado para vocês duas, a Letícia Casarim também agradecendo. Professora Cláudia Bica, agora uma pergunta. Em relação às áreas básicas e ou para outros cursos, vocês têm indicação de outros sites? É mais na linha daquela outra questão, né? Áreas básicas, Eugênia, tu estava trabalhando com o grupo das áreas básicas, né? Eu tenho, tá? Eu vou procurar e vou mandar para ti botar na aula da semana que vem, eu posso disponibilizar. Tem um material muito legal. Infelizmente, ou felizmente, foi feito por um laboratório, tá? Ele tem todas as questões da citologia, da fisiologia, da patologia, ele tem bioquímica, ele tem... É bem legal o site, ele tem bastante material, um site, acho que canadense ou americano. Tá em inglês, né? Mas as imagens, as coisas, eu acho que são bem factíveis de se usar, e os vídeos também. Eu tenho ele, eu só não sei agora onde é que tá ele, mas eu já vou anotar aqui para pegar. A gente coloca, pessoal, todas essas referências aí no site depois, tá? A professora Eliane Dallegrave pergunta como dividi-los em grupos no Moodle. Professora, a gente vai ter agora alguns plantões de Moodle, mas dentro do Moodle tem lá grupos, né? Dentro tem num dos menus tem o grupo, que daí a gente organiza os alunos, divide os alunos em grupos, e esses grupos eles vão ser usados, por exemplo, na hora que eu crio um fórum, eu posso dizer que eu quero que o fórum seja discutido por grupos. Na hora que eu crio um wiki, eu posso dizer que vai ser para grupo, e daí ele abre um documento para cada grupo editar. Tá? Então, o uso de grupos agora, que a gente vai ter que trabalhar com as turmas grandes, é bem importante para conseguir manter uma discussão, né, fluida, porque se a gente põe, por exemplo, um fórum com 50 alunos, com 60 alunos, o negócio não flui. Eugênia, pode falar. E o que é legal é que quando tu quiser fazer um fórum por grupo e tu pedir para que os alunos, por exemplo, se aquele trabalho em grupo que eu quero que eles entreguem, eu colocar para eles discutirem pelo grupo, eu posso ver a discussão que eles fizeram. E isso é uma coisa interessante, porque daí a gente pode intervir. Claro, nós somos um professor, 50 alunos, mas se eu tiver 10 grupos, fica um pouco mais fácil. Se eu tiver 7 grupos, fica um pouco mais fácil. Não é fácil, acho que a gente vai ter um trabalho um pouco maior, mas é bem gratificante. Eu acho que os alunos têm um retorno bem legal.
Professora Adriana também dando os parabéns para vocês, dizendo que foi excelente a abordagem. Daí, a professora Eliane Dalegrave continua nessa pergunta dos grupos, perguntando se dá para fazer chats separados e depois reuni-los e confrontar os chats. Isso não dá para fazer. Se fez separado, vai ficar separado. O que dá para fazer é baixar o arquivo com a discussão do chat e daí disponibilizar para a turma toda, tá? Então, isso pode ser feito. Eu baixo o arquivo e disponibilizo para todo mundo ler o que foi discutido em todos os grupos, tá? Então, isso tem uma opção lá que pode ser feita. A professora Daniele Trentin fala, muito bom seminário, não conhecia o jogo Muiraquitã desenvolvido na UFSP e gostaria de saber se e onde está disponível o link para jogo. Professora Daniele, a gente não tem ele, a gente tem vários vídeos e coisas, mas a gente não está com ele disponível para jogar no momento, porque a gente, infelizmente, o recurso do projeto foi, né, descontinuado e a gente não conseguiu, né, esse jogo estava sendo desenvolvido no projeto da Unasus, ele está pronto, ele tem um caso, a ideia era a gente ter bem mais casos, mas a gente não conseguiu, né? Então, o jogo premiado que teve que ser descontinuado por falta de recurso, infelizmente. Né? Ele foi premiado no final de 2018, 2019 a gente não teve mais recurso para fazer. Mas a gente tem esse caso, a gente tem, eu posso depois disponibilizar, mas ele não está livre, né? Eu posso depois passar o link. A gente pode passar o link para vocês, ele não está num site aberto, mas a gente pode passar o link para quem quiser utilizar o jogo, tá? Bom, professora Eliane Rota, ótima aula. Professora Melina, muito obrigada pela excelente aula. Professora Maria Beatriz Coec, ótimo webinário, parabéns. Daniela Lewandowski, adorei, gurias. Sempre aprendo muito com vocês, saudades, beijos. Professor Regis Kreitmann fala parabéns e fala que agora já pode começar a pensar as aulas EAD dele. Professora Cláudia Binca, valeu demais, vou aguardar, eu acho que os links, né? E falou ainda no final, só parabéns a vocês hoje, muito produtiva a aula. Bom, gurias, então assim, vencemos todas as questões, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, ainda temos 7 minutinhos, se vocês ainda quiserem puxar de alguma das questões que apareceram alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Vai lá, Caio. E aí, meninas? Não? Eu queria agradecer o convite e dizer que acho que as conversas não terminam no webinário, né? Acho que estamos todos no mesmo barco, na mesma universidade, para fazer parcerias, para trocar ideias, que a gente vai ter um longo trabalho pela frente. A Eugênia geralmente tem considerações a fazer no final. Se ela quer falar alguma coisa. Eu acho que essa oportunidade é legal porque a gente expõe um pouquinho do que dá para fazer, mas é só na vida a gente não cria nada, a gente transforma tudo. Então, acho que muitas das coisas que a gente falou aqui, elas podem ser melhoradas e aplicadas de formas distintas. Vocês vão encontrar caminhos que vocês vão depois compartilhar com a gente, e eu acho que isso é o que é mais importante e gratificante dentro da universidade. A gente está aí para ajudar, eu tenho certeza que a Carmen está bem disponível, assim como eu, e eu acho que a gente gostaria muito de dizer que quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando numa modalidade que ela não é igual ao presencial. Ela requer um cuidado que a gente, às vezes, no presencial, a gente faz de cabeça. Se eu pedir para qualquer profissional, né, qualquer professor, e dar uma aula de sopetão sobre um tema que ele tem maestria sobre aquele que ele já deu essa aula 500 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes, ele vai chegar na frente de todo mundo e vai falar. Quando a gente coloca uma câmera e diz, tem que falar sobre esse assunto que você fala 20 vezes, você às vezes pode travar ou pode fazer. Por isso que a experiência e o experimento e fazer e errar é fundamental. A gente não chegou nesse nível dos materiais da Unasus da primeira vez. A gente teve uma evolução de quase 10 anos dentro para chegar a um determinado padrão. Então, a gente tem muito a crescer e eu acho que todo mundo que começar a fazer isso agora
deixar muito claro, nós não vamos substituir o ensino presencial, nós não vamos substituir a beira do leito, nós não vamos substituir o laboratório, nós não vamos substituir a consulta individual e o exame físico presencial. A gente vai aprimorar isso. A gente vai talvez ter um aluno que, quando chegar nessa fase de estar na frente de um paciente, na frente de um laboratório para fazer uma determinada técnica, ele vai estar muito mais seguro e ele vai estar com muito mais conhecimento e ele vai ter que, então, desenvolver essa competência que seria uma habilidade apenas. Então, para o aluno também é melhor. Ele também vai se sentir mais confortável para fazer as coisas na frente do paciente e, enfim, na frente de uma determinada técnica que ele tenha que fazer ou repetir. Então, acho que, espero que todo mundo entenda que o que a gente está tentando no EAD é mostrar uma qualificação daquilo que a gente já fazia com maestria, mas que a gente pode melhorar e, vou ser sincera, vai dar mais tempo para, na prática, a gente usar esse tempo com cada aluno. Acho que essa seria a mensagem final disso. Bem isso, Eugênia. A Cleide aqui está concordando muito com vocês, né, com a questão, está concordando com a Carmen, né, o segredo é compartilhar, colaborar, construir juntos. Não temos receita, mas podemos nos inspirar e fazer troca com os outros. Foi muito bacana com vocês hoje, né. Então, eu acho que, pegando o gancho do que a Eugênia falou, né, a gente está aqui, a gente fez essa série de webinários para tentar compartilhar com vocês a nossa experiência, né, o tempo todo que a gente ficou trabalhando por anos, né, e é tão bom a gente estar aqui. Eu estou aqui com a Eugênia, com a Carmen, que a gente trabalhava junta na Unasus, e cada webinário, acho que a Eugênia até se emocionou um pouco ali falando, porque cada webinário a gente começa a relembrar tudo que a gente passou para chegar, né, numa qualidade de material e assim, numa análise crítica mesmo do que a gente estava fazendo e pensando, sim, que a gente pode fazer EAD com qualidade, que a gente pode fazer, como disse a Eugênia, a gente pode qualificar uma aula presencial quando ela é dada de outra forma, mas ela não é presencial, ela é em EAD. Então, assim, a gente tem ainda uma programação de webinários, no final eu sempre falo sobre isso, né? A gente teve essa mudança da data de segunda para hoje. Com isso, o de que ia ser hoje foi para segunda. Então, a nossa programação é, na sexta-feira, agora dia 12, direitos autorais, com o Leandro. Na segunda-feira que vem, fontes de recursos educacionais abertos, com a professora Fernanda Monteiro da UNB, e eu vou trabalhar um pouquinho com ela, além de fazer a mediação. Na quarta-feira, metodologias ativas em EAD, e daí a gente vai ter duas palestrantes aqui de novo, a Márcia Costa e a Eugênia, que vão falar de metodologias ativas, então. E a gente acrescentou mais um webinário, tá? Que vai ser na sexta-feira, onde a gente vai mostrar materiais do acervo de recursos educacionais em saúde, do ARES. A gente vai pensar alguns materiais e vai mostrar, e quem vai trabalhar isso é a Aline Correia, né, coordenadora da Unasus, e o Carlos Eduardo Borba, o Cadu, que trabalhou o webinário de vídeos, né, que fez o webinário de vídeos, tá? E daí, então, a gente espera que essa série de webinários esteja contribuído para vocês poderem ingressar nessa modalidade, né, meio de sopetão, meio assim, né, aos trancos e barrancos, mas o que a Carmen falou é o nome do nosso site, né, Tamo Junto, tá? Então, tamo junto, vamos conseguir fazer isso sim, e a gente vai, e os alunos vocês vão ver que os alunos se adaptam muito mais fácil que a gente, né? Para os alunos é extremamente natural, tá? Então, a gente vai seguir e vamos conseguir fazer um bom EAD a partir de, sei lá, de que dia. Vamos ver quando que a gente vai voltar nessa modalidade, tá? Boa noite a todos, gente. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Carmen, mais uma vez. Obrigada. E até sexta-feira, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Já parou de transmitir. E de gravar. Então Ajuda. ótimo. Então ótimo. Ah, que bom! Parabéns, estava ótimo, Eugênia, Carmen e Duda. A Duda faz a mediação ali super bem. Deselegante, Alessandra. O O que que ela fez? Chamar atenção porque eu me emocionei falando.
Oi, Aí Duda, vai comentar tudo que a gente Eugênia na passou. frente de todo mundo. É legal, tem que trazer emoção para os webinários, gente. Vocês estão Não, chamando é de legal. uma verdade. Furiosa, a Furiosa Viu? Ela é legal. uma ótima moderadora, ela chama atenção até para as emoções. É. Gente, assim, ó, tava ótimo. Bom final de semana para todo mundo. E, ó, Eu vou me embora. Eu vou me embora com ela. Fest, né? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, muito obrigada. Beijo. Obrigada, beijo. Mas eu preciso falar contigo depois para a gente combinar o seminário. Sim, eu vou te mandar agora uma proposta de horário